Graça e paz, igreja. Que o amor de Deus continue sendo derramado na vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue confortando os nossos corações, nos capacitando, nos aproximando cada vez mais de Deus até a sua breve volta. Amém? Estamos muito felizes em poder estarmos aqui nessa noite compartilhando um pouco da palavra de Deus. Em suas orações, não se esqueça de continuar orando por mim, por minha família, para que Deus continue nos ajudando, nos capacitando e nos firmando cada vez mais em seus passos. Como é que você está? Como foi o seu dia hoje? Como foi o seu domingo? Deus, Ele conhece as nossas vidas. Estamos felizes porque você veio aqui essa noite e espero que você também saia daqui hoje com a certeza que Jesus ama muito você também. Então eu queria orar por você nesse instante, pedindo a orientação de Deus, para que Deus continue falando conosco e transformando as nossas vidas. Vamos orar? Santo amado Deus, que está no céu, se faz presente em nosso meio. A Ti nós rendemos glória e honra em todo o tempo, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Deus, obrigado porque Tua igreja está aqui presente para Te adorar e render graças ao Senhor. E pedimos a Deus que nesse instante nada possa tirar a nossa atenção, que a Tua palavra seja aberta, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, nos conduzindo pelo melhor caminho a seguir. Continua conosco, cuida das nossas famílias, ó Pai, dos nossos amigos. Sei com os pedidos que já foram feitos aqui também, ó Deus, que estão guardados no nosso coração. Nós queremos ter atenção para Ti e ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós também. Entregamos tudo em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai iniciar a mensagem pedindo para os irmãos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26, é um capítulo no qual traça uma história de Jesus antes dele ser morto. E aí eu queria ler a partir do versículo 69. Mateus capítulo 26 e o versículo 69 fala que Pedro ele vem a negar a Jesus. Todos acharam? Diga amém. Oh, glória. Então vamos lá. Mateus 26, versículo 69 diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com ele, com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. E aí lá no verso 73 fala: Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Nós conhecemos a história que Pedro ele veio a negar a Jesus por 3 vezes, e isso já estava profetizado. Jesus já tinha avisado a Pedro que ele o havia de negar. Mas antes de continuar a história de Pedro, eu queria fazer uma breve recapitulação desse capítulo, que é lá no início do capítulo 26, onde fala sobre a conspiração contra Jesus. A Páscoa estava chegando e Jesus sabia que já estava chegando o seu dia de morrer aqui na terra, de ser crucificado. E ele dizia para as pessoas: eu vou ser entregue aos homens, eu vou ser traído e irão me matar. Os discípulos não acreditavam muito, ou não entendiam, ou não queriam entender o fato de Jesus estar dizendo que ia ser entregue nas mãos dos homens, que iria ser traído, que ia ser condenado e ia ser levado à morte. Aqui no versículo 6 fala de Jesus em Betânia, onde uma mulher também chega aos pés de Jesus e unge ele também com um vaso de alabastro, com aquele óleo, com um perfume. E Jesus entende aquele ato de adoração daquela mulher como um ato de embalsamar a pessoa, né? Que era costume em um sepultamento. Quando o corpo estava morto, as pessoas iam lá e lavavam aquele corpo com aquele aroma, com aquele óleo, com aquele perfume também. E Jesus já dizia: olha, isso está apontando em memória de mim para a minha morte por toda a humanidade.
Aqui no versículo 14 do capítulo 26, fala sobre a conspiração que os homens queriam porque queriam matar a Jesus. E estavam planejando de como faria isso. Quem iria entregá-lo? Quanto custaria essa entrega? E eles queriam só uma oportunidade para poder pegar a Jesus. Tudo isso era conhecimento de Jesus Cristo, porém aos discípulos que estavam com ele, eles não davam muita importância. No versículo 17, a Bíblia nos fala sobre a ceia do Senhor, que era o primeiro dia da festa dos pães, e ali Jesus se reúne com os discípulos para fazer a última cerimônia de Santa Ceia. Todos os discípulos estão com ele arruma uma casa, ele divide o pão, ele divide o vinho, conversa com todos e fala assim: um dentre vocês vai me trair. Lá no versículo 20, certamente um de vocês me trairá. E o versículo 22 fala que eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um ao outro: com certeza não sou eu, Senhor. É interessante que o ser humano é assim, né? Vai existir um traidor entre nós? Não, eu não sou. Não, pode ser ele, mas eu não irei trair o meu Jesus. Interessante que todos falaram que não iriam trair, mas Jesus disse: um vai ter que trair. Quem vai ser esse? E queridos, quem já sentiu a dor da traição sabe como é dolorido, né? A traição só dói mais, irmãos, porque quando a traição é por pessoas mais próximas a nós, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, aí é que a dor parece que é mais profunda em nosso coração e nosso ser. Jesus foi traído por alguém que era muito próximo a ele, alguém que ele escolheu para ser seu amigo, alguém que ele escolheu para ser seu discípulo. Nós não estamos livres de sermos traídos. Se o pecado em si, ele não perdoou Jesus nem na morte, nem na enfermidade, nem na traição, esses pecados também podem bater em nossa porta também. Quem sabe você já foi traído, quem sabe você ainda vai ser traído por pessoas que você confia. E isso é decepcionante, isso desanima. E Jesus passou por isso também, como humano, ele sentiu na pele também a dor da traição. Por pessoas que diziam assim: não, eu não vou te trair não. Mas depois ele foi o primeiro a trair. A gente é enganado, né? Tem muitos golpistas aí no mundo, né? Estelionatários, né? Pessoas que dão golpe na internet e você fica como um bobo, né? Como foi acreditar nessa pessoa? Como eu fui enganado por essa pessoa? Ser enganado por pessoas que a gente não conhece já dói. Imagina ser enganado por pessoas que a gente conhece. E aí o versículo diz, irmãos, que já estava escrito no versículo 24, que o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. E aí Judas estava entre o meio dele, e Judas também fala, né? Não sou eu, mestre. E Jesus diz: sim, é você que vai me trair. No versículo 31, irmãos, a gente entra no cerne da questão, que Jesus também prediz que Pedro iria traí-lo. E eu queria acompanhar com você, no versículo 31 diz: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E aí no versículo 33, Jesus fala, Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus fala: assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro disse mais uma vez, no versículo 35: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o quê? O mesmo. Sabe? A gente vê no contexto que Pedro estava disposto a não trair Jesus, a não negar Jesus, e disse: olha, embora todos traiam você, eu estou disposto a não te trair. Eu estou disposto a dar a minha vida por você, mestre. Ainda que eu morra por você, eu nunca vou te negar. E o homem faz planos, né, irmãos?
Nós estamos aqui na igreja hoje, buscando a Deus, mas por muitas vezes nós também prometemos ser fiéis a Deus. E muitas vezes nós temos falhado, né? Porque nós somos humanos. Assim como Pedro tinha o desejo do seu coração de ser fiel a Deus, mas ele não conseguia. Por um erro, por um motivo ou por outro. Quem sabe ele adorava a Deus a boca para fora. Tinha uma aparência bonita, mas na hora da decisão ele não era fiel a Deus. E não foi nem preciso fazer um teste de vida ou morte. Pedro o negou. O interessante, queridos, é que aqui no versículo 36, Jesus ele vai para o Getsemane. E veja como Jesus ele olha para os discípulos com um olhar de amor. A Bíblia diz que ele escolhe 2 pessoas, e um desses discípulos é Pedro, para fazer oração com ele. Jesus gostava de Pedro, mesmo sabendo que ele iria o quê? O trair. Jesus ele sabe as nossas falhas. Jesus conhece os seus defeitos também. Ele sabe as suas fraquezas. Ele sabe quando nós vamos errar novamente. Ele sabe quando você pediu perdão e no outro dia voltou a errar novamente. Mas mesmo assim, Ele não nos abandona. Mesmo assim, Jesus ele não nos deixa de lado. Ele continua nos amando e nos dando oportunidades para andar com Ele. E Jesus convida Pedro: vem Pedro, vamos orar comigo. Interessante que Jesus falou: estou precisando de oração, Pedro, ora por mim. E você conhece a história que Jesus vai, se desloca um pouco, começa a orar. Quando ele volta, o que é que os discípulos estão fazendo? Orando, né? Estão dormindo. Mesmo com alerta: você vai me trair. E Pedro dizendo: eu vou trair, eu sou fiel. Mas Pedro não conseguia nem orar por Jesus. O sono era grande: Senhor, eu estou cansado, eu não consigo interceder por você. Mas Jesus, embora estivesse cansado, ele sabia da sua missão. Ele sabia que o fardo de entregar a sua vida estava chegando. Por mim, por você, por amor à humanidade. Cristo não tinha tempo para dormir, irmãos. No Getsemane ele chorou sangue. A angústia era grande, ao ponto de ele dizer para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E na segunda vez Jesus volta e encontra mais uma vez o discípulo dormindo. E acorda, meu amigo, por favor, eu preciso de você. Ore por mim. E os discípulos despertavam, começavam a orar, mas o sono era tão grande. Quem sabe o interesse pelas causas divinas não era também tão grande assim. Sabe, nós somos cristãos e o cristão ele tem que ter uma vida de oração. E quem orou de madrugada aqui sabe, né, que às vezes não é fácil levantar de madrugada. Mas se você não consegue orar de madrugada, ore de dia. Não vai haver desculpa, né? Que você está acordado, né? Então, às vezes, irmãos, o problema não é o horário. O problema está em mim, em não ter interesse de orar. O problema está em mim, em muitas vezes, não ter interesse de interceder por alguém. Sabe, é tão bom quando alguém fala assim: ora por mim, você ora por ele, e você recebe a bênção, né? Você lembra da pessoa na oração. Agora o chato é quando alguém pergunta: ora por mim, e no outro dia você orou por mim, eu disse: então, eu esqueci de orar por você. E nós somos assim, como os discípulos. Ao invés de estarmos vigiando em oração, estamos dormindo. No momento que mais alguém precisa de oração. A Bíblia diz que eles saem dali do Getsemane. Judas chega para trair, né? Para entregar. Jesus é preso. E chegamos na história aqui que Pedro nega Jesus. O versículo aqui fala que Jesus já estava sendo preso, interrogado. Todos os discípulos abandonaram Jesus e Pedro seguia Jesus de longe. Jesus sofrendo de longe e Pedro e outros discípulos seguindo Jesus também. O legal de tudo isso é que Pedro disse que não iria negar Jesus, e quando ele começa a ser interrogado, aqui no versículo 66, né? Aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? E ele nega diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. O versículo 71 diz: depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem aí
não estava com Jesus o Nazareno? E Pedro, jurando, negou o quê? Outra vez, eu não conheço esse homem. Versículo 73 fala que pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Quem sabe Pedro começou a soltar palavrões e xingar a Deus, enfim, para mostrar ao público que ele de fato não cria em Jesus. E aí a Bíblia diz que imediatamente o galo cantou. E aí Pedro se lembra das palavras de Jesus dizendo assim: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou de forma amargamente. Queridos, saiba que Pedro era homem igual a mim e a você, com qualidades, com defeitos, com fraquezas, com altos e baixos. Pedro não era um super-homem, mas com Deus em sua vida, Pedro fez grandes feitos. Então esse é o grande segredo. Quando estamos longe de Deus, nós só temos a tendência de fraquejar, de cair em pecado, de errar. Quando nós estamos com Jesus, as obras dele se repetem em nós, em nossas vidas, e conseguimos conquistar grandes coisas, com méritos de Jesus Cristo. Se nós formos ver aqui, irmãos, em João, no capítulo 18, abra sua Bíblia no livro de João, versículo 18, capítulo 18, versículo 10. Diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-se a orelha direita. E o nome daquele servo era quem? Malco. Pedro era um homem totalmente o quê? Explosivo. Qualquer coisa ele gritava, ele sempre era o primeiro. Ele tinha essa característica em sua vida, alguém totalmente explosivo. Quando foram ameaçar e prender Jesus, ele foi o primeiro a puxar a espada e jogar em cima do homem. Sorte dele que pegou na orelha. A gente estuda e diz assim: com certeza Pedro não mirou na orelha, né? O homem que se esquivou, né, Rafael? Você mirar na orelha de alguém é ser muito sábio, né? Acho que ele mirou no pescoço assim, o rapaz deve ter se esquivado ali, pegou só na orelha ali por sorte, né? E Jesus foi lá e colocou. Então Pedro era um homem igual a mim e você. Quem sabe você seja uma pessoa explosiva igual Pedro. Qualquer coisinha tira a sua paciência. Você vai sair, está chovendo, já estressou. Você vai sair, está fazendo sol, já estressou. Saiu, está ventando demais, já estressou também. Pedro era alguém explosivo e estava no meio de Jesus e precisava ser moldado por Jesus. Jesus, ele tem esse poder, irmãos, de transformar a nossa vida. Pedro também era alguém impulsivo. Em Mateus, no capítulo 26, segura aí João também, viu? Em Mateus 26, e o versículo 33 a 35, Mateus 26, versículo 33 a 35, diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus responde: asseguro-te que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro declara: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Note que Pedro sempre está na conversa. Ele era alguém impossível. Ele não pensava antes de falar. O que dava na telha, Pedro soltava. Independente se ia machucar ou não machucar ninguém, independente se ele ia passar vergonha ou não, se ele estava certo ou errado, Pedro sempre entrava em evidência. Ele era alguém impulsivo e também era muito exagerado. E a Bíblia também traz detalhes também. Em João, abra só, volta sua Bíblia lá em João agora. João 13 vai mostrar o exagero de Pedro. Capítulo 13 de João, e o versículo 6 em diante. Amém?
Diz assim: chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E Pedro disse o quê? Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde: se eu não os lavar você, não terá parte comigo. E aí entra o exagero de Pedro, né? Pedro responde: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pensa no cara exagerado. E Jesus responde: ó Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pedro entendia uma coisa, ele queria exagerar as coisas, né? Era só o pé, Pedro, precisava lavar o corpo todo. Mas Pedro estava sempre em evidência. Então a gente já viu aqui as características de Pedro: explosivo, impulsivo, falava sem pensar, era alguém exagerado e também era alguém emocionalmente de forma instável. Lá em Mateus, volta mais uma vez para Mateus, capítulo 16, fala um pouco dessa instabilidade de Pedro também. Mateus capítulo 16 e o versículo 15 em diante fala da confissão de Pedro aqui. Diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro mais uma vez entra em evidência e responde a pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E ele continua: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. E aí, queridos, fala que eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O versículo 23 fala que, versículo 22: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui a gente vê que em um momento da vida Pedro fala: você é o Cristo, você é o Deus, o Salvador da terra. E por outro lado, quando Jesus fala: eu vou ter que morrer, Pedro fala: não, Senhor, peraí, vem cá, que história é essa que está dizendo que você vai morrer? Não, você não vai morrer não, ninguém vai deixar você morrer. Então Pedro, ele não tinha as emoções estáveis, ele é totalmente incontrolado. E apesar dos efeitos, irmãos, não só de Pedro, mas dos outros discípulos, eles foram escolhidos por Jesus, e foram escolhidos para ser os seus amigos e para ser os seus discípulos. Saiba que Deus, ele tem poder para transformar vidas, irmãos. Pedro, ele teve sua vida restaurada, apesar de suas falhas e de seus erros, de ter negado a Jesus. Deus deu outra chance para Pedro e ele aceitou a chance. Ele foi manso, Pedro se tornou preso e foi morto também por causa do Evangelho. Então aquele homem que no passado dizia que estava disposto a morrer por Jesus, de fato ele não estava preparado. Se ele morre naquele momento, ele estava condenado. Mas depois que ele tem uma lição com Jesus, que ele tem esse encontro com Deus, essa experiência, que nós temos que aprender com as experiências negativas em nossas vidas, irmãos. Às vezes nós erramos, somos penalizados, e o pecado passa por nós e não tira nenhuma experiência boa em nossas vidas. Você já sofreu muito, você já errou muito na vida, eu também já errei. Mas que lição eu tirei dos erros? Sabe, quando alguém erra na minha direita, na minha esquerda, eu tenho que olhar para o erro e dizer assim: se ele errou também, posso errar também. E tenho que ter cuidado. Deus, Jesus, ele avisou a Pedro diversas vezes, irmãos. E eu aprendi algo no quartel que dizia assim, que de guerra avisada ninguém morre. Jesus tinha avisado: olha, cuidado que você pode me negar. Mas ele disse o quê? Nunca eu vou te negar. Quando Jesus avisa, irmão, é para a gente ter atenção. E a Bíblia, queridos,
está cheio de avisos. A Bíblia está cheia de recados, de conselhos para mim e para você. Quando a gente erra, não é porque a gente não sabe. Quando a gente erra, é por escolha própria. Parece até loucura, né? Não, Carlos, que aí se eu escolho errar, sim. Quando você sabe que não é para fazer e você faz, é escolha própria. É opção sua. Quem sabe você se ilude com o pecado, é gostoso, é doce demais, é maravilhoso, e você escolhe errar, mesmo sabendo que não é para fazer. E Pedro era assim também. Por isso que nós somos iguais a ele. Um texto interessante que eu queria dizer para você aqui é que nesse processo de negar a Jesus, aqui em Mateus 26, né, no versículo 73, Pedro, ele é identificado como cristão. Mateus 26 e o versículo 73. Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Queridos, tem muita gente que fala que Deus, Ele quer o meu coração. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso andar com Bíblia, eu não preciso usar terno, eu não preciso fazer isso, fazer aquilo. Sabe, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que está no meu coração. Pedro, ele foi identificado aqui, irmãos, por características. O cristão, ele tem a sua característica, ele tem a sua identidade. Como eu identifico uma pessoa que é crente, sem conversar com ela? Pelo que eu estou vendo, pelas suas atitudes. E Pedro, ele estava quietinho no seu canto. Quando ele começou a falar, as pessoas disseram assim: você é um galileu, você andou com ele, você parece com ele, você tem o cheiro dele, as suas roupas são iguais a ele. Pense num sertanejo agora. Pensou no cantor sertanejo? Você deve ter pensado o quê? Uma bota, um cintão grande, uma calça apertada, um cabelo, né? Essas são as características de alguém que é um cantor sertanejo. Se eu pensar, dizer assim, pense em uma pessoa que ama e gosta muito de rock. Como você vai imaginar essa pessoa? Roupa de preto, umas botas, algo brilhante, uns pinces, alguns brincos, algumas coisas que identificam que ela é de uma tribo. Pedro era identificado, irmãos, como um cristão, como uma pessoa discípulo de Jesus. Ao ler esse texto, irmãos, eu lembro, no trabalho, eu fiz 2 serviços em um setor, no hospital, e tinha uma recepcionista lá. E do nada, eu conversando com meu companheiro de trabalho, do nada ela fez assim: você é evangélico, né? E eu se fiz de surdo, né? Fiquei lá, eu não estava com problema no ouvido, né, Luciano? E ela repetiu mais uma vez: você é evangélico, né? Eu olhei assim: é comigo? Sou evangélico, graças a Deus. Ela fez: eu percebi. Agora ele não precisa nem perguntar. Disse para o rapaz que estava ao meu lado. E eu fiquei imaginando: a minha bota é igual a dele, a minha calça é igual a dele, jeans, a minha camisa que eu trabalho é igual a dele também. E o que é que nos faz ser diferentes aos olhos das outras pessoas? Nós não sabemos, né? O que ela viu, que eu também não perguntei. Mas, como cristão, irmãos, nós temos que ser diferentes na nossa forma de agir, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar. Pedro, embora estivesse negando a Jesus, a sua aparência era de alguém que estava com Jesus. E como é triste, irmãos, você ser identificado como cristão fazendo coisas erradas. Meu amigo, eu já fiz muita coisa errada. Eu falei: mas pai, tu não é crente? Como é que tu é crente para um negócio desse? E dá uma vergonha no Evangelho, dá uma vergonha em Jesus, dá uma vergonha em nós mesmos. Quando você é identificado como cristão fazendo coisas certas, é ótimo. Às vezes você não precisa nem falar que é cristão, né? Pelas suas atitudes, por servir alguém, por tratar bem algumas pessoas, elas vão dizer assim: você é meio diferente, né? Não é, sou evangélico. Ah, logo vi que você é evangélico, né? Aí diz isso, né? Pedro, mesmo negando a Jesus, ele foi reconhecido. Porque quando nós estamos perto de Jesus, ele nos molda, irmãos. Molda a nossa forma de pensar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de tratar as pessoas. É assim que deve ser o cristão.
O cristão não deve andar com mentiras, não deve andar devendo aos outros, dando calote em ninguém, traindo ninguém, mentindo, soltando palavrões. E isso não condiz com a pessoa que é cristã. Se você quer ser cristão fazendo essas coisas, me desculpe, você não vai ser reconhecido como cristão. Porque o cristão ele deve andar assim como Jesus, ele andou. Irmãos, nós somos tentados muito pela moda, isso é verdade. As mulheres hoje andam quase nuas ou semi-nuas, né? E aí quando eu vou para o shopping eu vejo por que as mulheres andam nuas. Você entra em qualquer loja famosa, só tem saia aqui, irmãos. Aí eu digo, realmente as mulheres estão andando nuas porque só tem essas opções de roupa, né? Ou não, né? Mas é você que escolhe a sua roupa, irmãos. Não tem moda evangélica, né, irmão? Obrigado, viu? As roupas não chegam de graça para você. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai é que escolhiam minhas roupas. Mas depois que eu cresci, sou eu que escolho as minhas roupas, irmãos. Eu que digo com quem eu quero ser parecido. A minha forma do meu cabelo, a minha forma de me vestir, a forma de falar, as músicas que eu quero cantar, tudo sou eu que escolho. Eu não posso culpar ninguém. Eu sou de maior, eu já posso fazer o que eu quero. Mas lembre-se que assim como Pedro foi identificado como cristão, você também vai ser identificado como cristão ou não, onde você estiver. Não existe crente secreto. Tu é crente? É? Poxa, eu nunca sabia que tu era crente. Nunca me dissesse nada, nunca falasse de Deus, nunca dissesse nada a respeito. Tu é crente? É. E existem muitos assim, irmãos, porque é muito fácil dizer que serve a Deus, que aceitou a Deus e está tudo certo. Pedro, quando ele nega Jesus, quando o galo canta, a Bíblia diz que ele chorou de forma amarga. Pedro de fato se arrependeu do ato que ele cometeu. Queridos, todos nós iremos errar. Eu erro bastante todos os dias. E eu me caio orando a Deus, Senhor, me muda, me transforma. Pedro chorou amargamente, irmãos, porque ele estava de fato arrependido, irmãos. Tem pecado que é tão bom, né, irmão? A gente ficar cometendo, né? Só que esses pecados vão nos afastar de Deus e vão nos tirar do céu também. Então, muito cuidado com esses pequenos pecados que a gente faz. Isso é normal, eu sempre fiz assim, eu sempre faço isso. Deixa para lá, os irmãos me aceitam assim. Cristo, ele quer te transformar. E o arrependimento, irmãos, ele tem que vir com mudança de vida. O arrependimento, ele gera vida. Foi assim que aconteceu com Pedro. E o remorso, ele gera morte. Foi assim que aconteceu com Judas. Todos abandonaram Jesus. Pedro negou a Jesus. Judas também negou a Jesus. Porém, Judas, ele não quis o arrependimento. Ele preferiu o remorso. Perdão, Senhor. Mas escolheu continuar na mesma prática de vida. E aí, isso o levou à morte. Então, irmãos, saiba que Cristo quer nos dar o arrependimento genuíno. E esse arrependimento, ele produz bons frutos. Quando eu estou ligado à videira, eu produzo bons frutos. E os frutos é o símbolo do Espírito Santo. Eu tenho que clamar a Deus pelo Espírito Santo em minha vida, irmãos. As pessoas às vezes não querem pedir o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. E às vezes é tão bom andar errado, né, irmãos? É tão bom ser egoísta, é tão bom ser impulsivo, exagerado, explosivo. É tão bom quando alguém olha para você e fala: rapaz, quem te conheceu há 10 anos atrás não te conhece hoje mais não, né? Aquele cara era tão brabo, hoje é tão manso. Jesus está disposto a transformar você. Então ore para que Deus derrame sobre sua vida o Espírito Santo. E que eu e você, todos nós, possamos nos arrepender dos nossos pecados, assim como João Batista pregava no deserto. E os frutos de Deus, do Espírito Santo, possa ser produzido em nossas vidas, ser derramado em nossas vidas e alcançar quem está à nossa volta também. Esse é meu desejo e minha oração nessa noite. Amém. Amém. Nós iremos louvar um hino do inário, se não me falha a memória, é o 160. E assim que esse louvor começar a ser entoado, reproduzido, eu convido a igreja a ficar em pé para a gente louvar o nosso Deus.